Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação, ações baratas. Será que a bolsa tá de graça? Hora de comprar? Seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, deixa o like aqui na confiança que o conteúdo hoje está muito completo. Se é a sua primeira vez, fica aqui comigo até o final. Se o conteúdo fizer sentido, se você gostar, eu já estou te convidando para se inscrever também, ativar o sino das notificações. Mas enfim, ações baratas, bolsa de graça, hora de comprar. Ações ou renda fixa, o que você está comprando agora? Deixa aqui nos comentários o que você está dando preferência nesse momento, renda variável ou renda fixa, ações, fundos imobiliários. Porque o maior objetivo desse canal aqui é acabar com os investidores mãos de alface da Bolsa de Valores. Então, se você já é um investidor consciente de longo prazo, me ajude a catequizar essa galera, a converter os mãos de alface em investidores de longo prazo. Se você conseguir um por semana, um por mês, um por ano que seja, me avisa para a gente comemorar junto. Mas vamos lá. Ações, o que a gente vai ver nesse vídeo? O cenário atual, a Bolsa de Valores será que está barata mesmo? Um possível fim do ciclo de alta da Selic, ações descontadas no radar, ações meio que fora do radar, ações ou renda fixa. O que a gente tem que levar em consideração para selecionar? Investir em ano de eleição, tudo isso a gente vai ver, mas quando a gente está falando de Bolsa de Valores, se está barato ou não está, um dos múltiplos mais analisados é o P sobre L. Eu não estou dizendo que é para você olhar só isso daqui, mas o múltiplo que os analistas mais observam no mercado é o preço sobre lucro. Se a gente olhar para o histórico aqui do P sobre L do Ibovespa, a gente está vendo que ele está bem abaixo da média, atualmente em 4,68 vezes. É claro que o peso das ações de empresas de commodities, Petrobras, Vale, isso pesa muito na nossa bolsa. Por isso que a gente, olhando aqui também o histórico do P sobre L, tirando essas empresas Petrobras e Vale, a gente vê que ele também está muito baixo, abaixo do histórico, mas um pouco maior do que o múltiplo, né, que leva em consideração todas as ações da bolsa. E a gente olhando também para o múltiplo de P sobre L das empresas de utilidade pública, a gente percebe que a gente já está vendo uma recuperação que não está acontecendo ainda nos outros. O que é empresa de utilidade pública? É a empresa do setor elétrico, saneamento, que são empresas que têm receitas, lucros mais previsíveis. Eu sempre falo aqui, essas empresas são mais seguras, né, por causa dos contratos reajustados pela inflação também, então os resultados oscilam menos, consequentemente o mercado geralmente não dá tanto desconto para esse tipo de empresa, né? Porque se o desconto for muito grande, o dividend yield ele começa a ficar muito atrativo. Então são as empresas que não vão estourar de crescimento ali, não vão deixar ninguém rico da noite para o dia, não vão explodir, mas são empresas geralmente muito menos arriscadas, principalmente se a gente estiver falando de empresas privadas, tá? Falando agora de um fim do ciclo de alta da taxa de juros, isso influencia muito o comportamento das ações também. A gente pode ter o fim do ciclo de alta, o mercado está meio dividido, o juro ele pode alcançar 14% ou não. A maioria já espera uma alta de 0,5%, de meio ponto percentual nessa semana. Quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente isso já vai ter acontecido, você já vai saber para quando que foi a taxa Selic. Muito provavelmente a taxa Selic meta deve estar agora, não, na hora que você está vendo esse vídeo, em 13,75%. Se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários. Mas é o seguinte, como é que funciona? Geralmente, quando a taxa Selic sobe, os juros nos financiamentos fica mais alto, isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. E quando a Selic cai, fica mais barato tomar empréstimo, os juros cobrados ficam menores, estimula o consumo e geralmente a gente tem mais inflação. E esse ciclo a gente está vendo justamente isso. Por muito tempo ali os juros foram caindo, chegaram a 2%, um juros muito baixo, principalmente considerando a realidade brasileira. A inflação está sempre esperando uma oportunidade para crescer na vida, como eu sempre falo. Inflação disparando e agora os governos, os bancos centrais mundo afora precisando aumentar os juros. E aqui no Brasil não é diferente. Esses juros vêm justamente para controlar a inflação, só que isso não acontece da noite para o dia. Não é assim, subiu a Selic, a inflação está controlada. Não é assim. O que a gente tem é que o Copom ele fixa a meta, a gente tem um alinhamento das expectativas, a Selic influencia o custo de crédito, os consumidores e as empresas reagem. Depois da reação ali, isso influencia nos preços dos produtos e serviços e a inflação ela tende a ser controlada, a sofrer um efeito, mas isso demora de 6 a 9 meses para ser significativo. Então, como eu disse, não é da noite para o dia. O aumento da Selic, 6, 8 meses atrás, está influenciando na inflação de hoje e o aumento que a gente está tendo hoje vai influenciar na inflação também, né, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses. Não é
imediato que as coisas acontecem na economia. Mas a bolsa está barata, ações ou renda fixa, investir antes ou depois das eleições, o que a gente faz, né? Qual que é a melhor coisa a se fazer nesse momento? Primeiro vamos ver umas notícias aqui. Bolsa brasileira é o melhor lugar para se estar, diz Stuberger. Bitcoin a 20 mil dólares representa uma oportunidade aberta pelo inverno cripto, diz analista. E Lula lidera com 44%, Bolsonaro soma 32%, vantagem do petista diminui, mostra pesquisa da Genial e da Quaest. Então eu quero que você também deixe aqui nos comentários se você acredita nessas pesquisas, se você acha que as pesquisas têm credibilidade, que não tem. Vamos ver também o que isso aqui influencia na forma que você vai investir, o que você deve pensar quando o assunto é investimentos/eleições. Mas é o seguinte, eu sempre falo aqui que quando o assunto é investimento, você precisa analisar algumas características na hora de você escolher. É claro que você tem que olhar para os ciclos também, você tem que olhar para o seu perfil, mas assim, a gente tem as três principais, que são rentabilidade, risco, liquidez e prazo, risco/segurança, né? Acessibilidade, se é um investimento acessível para você, nível de conhecimento exigido, se você tem o nível mínimo de conhecimento para investir nesse tipo de ativo, e se isso cabe na sua carteira ou não e se você tem perfil para investir nisso. Então, escolha ali o melhor investimento de acordo com as características que, às vezes, diferenciam as opções que você tem. Às vezes, um bom investimento, ele não é bom para todo mundo. Pode ser que seja bom para mim, mas para você não é. Então, por exemplo, a poupança. Poupança ou Tesouro Selic? Tesouro Selic. Porque ele é praticamente igual em várias características, só que o Tesouro Selic rende mais e é até mais seguro. Então, para que deixar dinheiro na poupança? Agora, às vezes, uma ação de banco pode ser um bom investimento, mas você já tem muitas ações desse setor, eu não tenho, então pode ser uma boa para mim, para você não. Às vezes eu tenho perfil, você não tem. Então, tudo isso influencia. E procure entender os ciclos de mercado e esqueça o timing perfeito. Então, o ciclo de mercado ele vai ter ali os momentos de otimismo, de euforia, expectativa, ansiedade. Você vai ter as fases ali de depressão, de esperança, de otimismo novamente. Então, quando você investe nas fases ali de extrema euforia, normalmente você vai comprar as ações mais caras. E se você vende no pânico, na depressão, no extremo medo do mercado ali, você geralmente vai vender barato. Então procure entender isso daqui para você tomar decisões mais assertivas, principalmente para saber se você vai investir em renda variável, se você vai investir em renda fixa. É muito importante que você entenda os ciclos. É mais fácil você saber mais ou menos em qual parte do ciclo que você está do que você tentar acertar o timing exato. Isso praticamente ninguém consegue com consistência. Então vamos ver aqui algumas ações mais baratas, mais óbvias. No setor elétrico a gente tem Energias do Brasil, lucro crescendo 10,6% no segundo trimestre. É uma empresa interessante, na minha opinião. Se você olhar, o dividend yield já está maior, inclusive, que o dividend yield da Taesa. Eu sempre venho falando da Energias do Brasil, né? Muita gente gosta, tem gente que não gosta por causa dos dividendos. E agora que o dividend yield está alto, eu tenho certeza que muita gente vai começar a se interessar. Só que quando essa ação estava mais barata e pagando menos dividendos, era mais interessante comprar ela. Porque o yield on cost agora ia ser muito maior. Mas se trata de uma ação barata, na minha opinião. É claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento, nenhuma ação que eu vou falar aqui. É uma empresa rentável, é uma empresa que está crescendo, tem crescimento para entregar, um crescimento contratado. É uma empresa também que tem um bom plano de investimentos pela frente. Então eu gosto da Energias do Brasil. A gente tem também a Neoenergia. Eu não invisto, mas eu tenho que reconhecer que é uma empresa que está descontada, que está barata, PVP 0,73, P sobre L 4,44, o dividend yield também ali não tão interessante, mas a gente precisa ver que a empresa ela teve um forte resultado no último trimestre, está reduzindo os custos, o impacto dos reajustes tarifários, isso ali impactou muito os resultados da empresa, mais uma vez mostrando essa característica das empresas do setor elétrico, negocia múltiplos descontados, tem crescimento contratado, qualidade na execução dos projetos também, tem novos projetos entrando em operação, geração de caixa da empresa vem aumentando, enfim. E agora vamos falar aqui de uma empresa mais polêmica, Petrobras. Petrobras supera gigantes ali no setor, vai pagar muito dividendo, vai pagar pelo menos 2 vezes mais dividendos do que as maiores empresas produtoras de petróleo do mundo, deve distribuir ali pelo menos 60% do seu fluxo de caixa livre de dividendos. A empresa, né, reafirmou que continua se comprometendo com essa política e se o dólar permanece alto, o petróleo caro, isso significa caminhões de dividendos no bolso dos acionistas. Inclusive o governo é um dos maiores beneficiários com os dividendos da Petrobras.
Quem comprou em 2020, inclusive, já está imune a prejuízo, dependendo do preço que pagou. Então é aquela coisa, né? Estatal tem risco, sim, tem o risco de intervenção do governo, mas não é, né, a mesma coisa em que já foi. A Petrobras já foi muito mais arriscada. Mas por que eu estou falando isso? A Petrobras está com dividend yield de 34,2%, P sobre L 2,73%, PVP 1,07%, então descontadíssima, realmente. Mas quem comprou ali até R$19 já não tem mais muito como ter prejuízo, quem comprou em 2020, porque só em 2021, 2022 a empresa já pagou mais de R$19 por ação. E ela foi negociada ali durante boa parte do ano de 2020 abaixo de R$19. Significa que isso vai acontecer novamente, que é uma recomendação? Não. Resultado passado não é garantia de retorno futuro, mas isso acontece. Muita gente vai começar a esquecer, né? Quando deixar de se falar de intervenção no preço do petróleo, do combustível da Petrobras, quando as empresas continuarem lucrando, o petróleo continuar caro, a empresa pagando dividendos, e aí muita gente entra nesses momentos nas máximas e aí em qualquer quedinha já quer vender no prejuízo, já sai falando que a ação não presta, e quando a empresa está sofrendo, que as ações estão baratas, pouca gente quer comprar. Então, nesse tipo de empresa, principalmente estatal, cíclica e estatal, você precisa ficar de olho ali. Nos piores momentos, geralmente, são as melhores oportunidades de investimento. Inclusive, falei muito sobre isso de Banco do Brasil, que está pagando um bom dividendo, ainda está descontado de certa forma, mas já se valorizou bastante. Não estou comprando mais porque eu já tenho uma posição significativa em Banco do Brasil, mas é uma empresa que, apesar de estatal, deve seguir pagando dividendos, ambas, né, com a política ali, com a governança corporativa muito mais forte do que já foi em outros momentos. Então, ações agora menos óbvias, eu trouxe aqui Cyrela e Exetec, empresas do setor de construção e incorporação. Por que eu falo dessas empresas? Se você olhar aqui, o PVP está abaixo de 1, 0,86 e 0,83. Isso é um bom indicador para você olhar ali empresas desse setor, desse segmento. P sobre L também abaixo da média histórica. São empresas que, apesar de estarem em um setor mais arriscado, elas têm bons terrenos para futuros lançamentos, a gestão financeira muito eficiente, empresas que são focadas na rentabilidade, na geração de valor e não em queimar os seus ativos a todo custo ali. O volume de vendas vem sendo impactado, né, por conta do ciclo de juros. As empresas também estão vendendo menos por conta disso, o material de construção aumentou pra caramba, tudo isso impacta o resultado dessas empresas, mas são empresas com foco na geração de valor, na rentabilidade, numa alocação de ativos eficientes. Então eu prefiro investir nas mais óbvias em um setor, entre aspas, menos óbvio, do que ficar procurando ali qual que é que está mais descontada, que vai me dar um retorno muito acima da média, porque aí o risco também é muito maior. Então eu considero que são empresas aqui bem descontadas e que podem me dar um bom retorno no médio e longo prazo, porque são empresas que devem continuar sendo lucrativas e rentáveis, apesar das dificuldades atuais do setor. Beleza? E agora duas empresas aqui que eu não invisto, mas que vocês estão me pedindo muito para falar sobre elas aqui, CSN Mineração e Gerdau. Beleza? Dividend yield de cara aqui 24,95% na Gerdau, P sobre L 2,02%. Na CSN você vê o PVP e o P sobre L também mais ou menos ali parecido, o PVP da Gerdau 0,72 e o da CSN 0,85. E aqui a gente tem novamente empresas cíclicas, o preço das commodities que elas negociam ali, que elas vendem, influencia muito nas expectativas futuras de resultado, muito mais até do que os resultados atuais que essas empresas estão tendo. Então, se a gente for falar de CSN, é uma empresa que está bem posicionada em siderurgia e mineração, é uma empresa que tem um balanço sólido para superar as dificuldades dos ciclos ali do setor que ela está inserida. Só que quem for investir nesse tipo de empresa precisa entender do negócio, precisa entender dos ciclos, não é qualquer iniciante ali que vai entrar aqui e vai se dar bem. A metalúrgica Gerdau é a holding que controla a Gerdau e tem foco nos negócios da produção de aço em geral, através de usinas na Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, México, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela. A Gerdau e a metalúrgica ali vão pagar 1 bilhão e 389 milhões em dividendos, respectivamente. Então, é uma boa distribuição de dividendos. Teve gente que achou muito, teve gente que achou pouco, mas quando o assunto é investimento em renda variável, principalmente em ações de setores mais cíclicos, você tem que ficar esperto, não entra se você não conhece, estuda muito, para você saber aonde que você está investindo. Tá descontado? Tá. Mas
tudo pode acontecer, você precisa estar preparado para os possíveis cenários, senão você vai acabar sendo um investidor mão de alface aqui, beleza? Ações ou renda fixa, espera as eleições, não espera, então quem ficou até aqui comigo, para não perder o costume, comenta aqui embaixo, hashtag até o final, e vamos falar o seguinte, né? Primeiro que você não tem que ficar se preocupando muito com eleição. Historicamente, isso não é muito decisivo para o desempenho do investidor. Se você olhar o histórico da Bolsa Brasileira, você vai ver que o que influencia mesmo a nossa economia é commodity, meu amigo. O Brasil é uma economia, o motor da nossa economia são as commodities. O Brasil é bom em commodities, é um bom produtor, o Brasil sabe produzir commodities. Se você olhar o desempenho da nossa Bolsa no governo do Lula, você vai ver que isso foi muito por conta também do boom que a gente teve nas commodities, e hoje a bolsa está descontada em relação à trajetória que ela tem de alta ali em dólar, o que significa que talvez seja sim um bom momento para você investir em ações desde que você tenha perfil. E agora, se você está querendo também saber se é o momento de você investir em ações ou se você fica na renda fixa, eu vou te falar o seguinte, imagina que você invista num título de renda fixa que está te pagando até uma remuneração interessante hoje. Daqui a 3, 4, 5 anos, o que você vai fazer se esse título vencer? Você vai precisar pegar, resgatar isso e reinvestir. Será que você vai encontrar títulos atrativos também daqui a 3, 4, 5 anos? Em que patamar que vai estar a Selic? Se a gente tiver uma queda ali na taxa de juros, você não vai encontrar muito provavelmente. As ações que estão baratas hoje, será que elas vão estar baratas de novo daqui a 3, 4, 5 anos? Provavelmente não. Só que tem um pequeno detalhe. Daqui a 3, 4, 5 anos, os títulos de renda fixa vão vencer, mas as ações baratas que vão estar te pagando muitos dividendos que você comprar hoje, se você tiver perfil e disciplina para suportar até lá, não vão vencer. Elas vão ficar para sempre na sua carteira, se você quiser, compradas pelo preço que você está pagando hoje, te pagando dividendos em relação ao preço que você está pagando hoje. Então, ações, diferentemente de renda fixa, não tem vencimento. A ação não é dívida, você está comprando participações em empresas por um preço interessante, se você souber aproveitar as oportunidades. Eu não estou falando que é para você investir tudo em ações e que renda fixa não presta. Renda fixa tem um papel dela na carteira, mas tenta enxergar as coisas de forma mais anticíclica, o famoso pensamento de segundo nível do Howard Marks. Não tenta chegar em conclusões ali com base em informações superficiais, fazendo o que todo mundo faz, porque geralmente não é assim que você vai conseguir tomar as melhores decisões de investimento, beleza? Eu acho que nesse momento é o momento ideal para você conseguir aproveitar oportunidades na renda variável e, além de tudo, conseguir montar uma carteira de investimentos sob medida para você, que é o que eu estou ensinando na Bússola, um treinamento gratuito que eu estou dando toda terça-feira aqui no canal no YouTube. Se você não está inscrito, já se inscreve. O primeiro link aqui na descrição e nos comentários fixados também você vai conseguir se inscrever nesse treinamento gratuito. E também, se você quiser virar meu aluno na área de membros da Bússola por um preço ridículo, que inclusive sobe hoje. Hoje é o último dia para você comprar na oferta super especial pelo preço de uma pizza. Clica aqui no link também que você vai aprender a montar uma carteira de investimentos sob medida. Eu divido a carteira de investimentos em camadas e fatias, diferentemente do que a maioria das pessoas faz, que é somente dividir ali em fatias, cada uma com um percentual. E pode acreditar em mim, uma alocação bem feita vale muito mais do que você saber identificar os melhores ativos e o timing perfeito. Muita gente perde tempo tentando descobrir as melhores ações e o momento certo de comprar cada coisa, mas uma carteira de investimentos montada sob medida para você, se você souber fazer isso, isso é responsável por mais de 86% do seu resultado no longo prazo. Não sou eu que estou dizendo isso aqui, são estudos internacionais que já comprovam, beleza? Então os links estão aqui embaixo. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Clica no like se você não clicou ainda. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!